Ótimo. Só que a gente começou a notar um comportamento um pouco estranho do, do filho dela. Nesse dia, a garagem estava aberta, a criança entrou e pegou a Airsoft Gun. Bernardo saiu com a BB Gun, A criança, quando chegou para o pai, disse que nunca tinha pego numa arma lá em casa. que ele começou a ver, ele ficou alterado, alterado, alterado. Aí ele chama a É uma criança. criança, esculacha ela, você pegou na arma, você pegou na arma. Eu autorizei meu filho a quebrar a cara do seu filho. E se ele não conseguir, quem vai fazer sou eu. Aí eu falei, opa, peraí, não é assim que funciona a história. Não, não tem mais condições alguma da gente ficar nessa casa, porque esse cara vai fazer uma besteira com o Bernardo. Então, assim, ela é boa na função dela de perseguição, entendeu? Aham. E ela tem um certo cargo que a permite. E aí ela fazia toda aquela movimentação, sempre tentando intimidar, dando gargalhadas, e fala: eu não quero saber se é uma conta de hospital ou se é do plano de saúde. Essa é a punição que eu estou dando a vocês. E aí o pai da criança faz a ameaça. Então tá bom, eu vou tomar as minhas providências. E aí foi a nossa ordem protetiva, essa Aí, daí. aí a polícia emite uma ordem de proteção emergencial. A polícia vai na casa do cara para prender ele. Ele resiste à prisão. 8 policiais invadem a casa do cara, tenta prender ele. Aí isso acontece, choques, chutes, spray de pimenta, foi uma loucura. Ele liga para a corregedoria da polícia para entender o que estava acontecendo. A corregedoria faz pouco caso da situação e durante a ligação ele comete o suicídio, alegando que o nosso filho atirou no filho dela com uma arma de fogo, arma essa que nunca existiu, porque a gente nunca teve arma de fogo em casa. O Centro de Detenção Juvenil entrou em contato com Bruno, informando que Bernardo seria preso. Entrou no sistema, viu que Bernardo tinha um mandato de prisão, já acionou a polícia. Isso, ó, você vai ser preso. Aí Bernardo se levanta sem o livre, espontânea vontade, já bota as mãos para trás. O policial algema ele. E aí, galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, galera. Essa semana, durante uma live no Instagram, uma pessoa fez um comentário que uma família de brasileiro estava passando por uma situação bem apertada no estado da Virgínia, onde o filho deles, de 11 anos, tinha sido preso. E que essa família era lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Durante a live, ele me enviou um link de um GoFundMe, que vai estar aqui na descrição, que essa família criou para ajudar com as despesas com o advogado. Eu peguei o link, eu abri, e na live mesmo eu comecei a ler um pouco da história dessa família. E foi aí que eu tive a ideia de enviar uma mensagem para eles, para que eles viessem aqui contar a história deles. E, gente, eles vieram aqui, vocês já viram uns pouquinhos aí, uns trechos que eu fiz um corte. O vídeo tá grande, mas tá bem interessante. O que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem doar, o link tá aqui embaixo, doe qualquer valor. Se vocês não puderem doar, vocês podem compartilhar esse vídeo ou vocês podem compartilhar apenas o link do GoFundMe, porque eles realmente precisam da ajuda da gente, galera. Então, presta atenção como foi esse bate-papo. A gente gravou através do Zoom. Meu Zoom só grava meia hora, então eu tive que parar a gravação durante 3 vezes e esperar o tempo para começar outra gravação. Então vocês vão ver aí uns cortes, mas eu aconselho a vocês, assistam o vídeo por completo. Então, gente, eu tô aqui com uma família que tá passando por essa situação, que não é uma situação agradável, né? Vocês devem estar perdendo o sono. Mas fala um pouquinho da história de vocês aí para essa galera. Meu nome é Bruno Galindo, a gente mora aqui na Virgínia, né? Uhum. A gente veio de Natal, Rio Grande do Norte, e estamos aqui nos Estados Unidos agora, vão fazer 7 anos. Eu me chamo Carla, eu sou natalense,
Decidimos vir para os Estados Unidos há 7 anos atrás. A gente começou a viver na Flórida, moramos na Flórida por um ano e decidimos vir para a Virgínia, um ano depois que vivíamos na Flórida. E estamos aqui até hoje. Criaram raiz aí na Virgínia. Quantos filhos vocês têm? 3. Bernardo é brasileiro. E depois que a gente mudou para a Virgínia, aí veio Bento e Bianca. Bento e Bianca. Exato. Bernardo é o mais velho. Mais Bernardo tem 11 anos, Bento tem 3 anos e Bianca 2 anos. O que foi? Conta pra gente como foi essa história, como foi que começou que o envolvido é o Bernardo, não é isso? Exato, Como foi que tudo isso começou, gente? Olha, a gente começou a trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? E Bernardo começou a chegar na época da escola. Então a gente começou a procurar escola, e aqui as escolas elas funcionam por zip code, por bairro, né? Aqui também. Então como é que a gente estava escolhendo a escola, porque as boas escolas ficavam nos melhores bairros. Aham. Então a gente tinha que se mudar para o bairro dessa escola, que é a escola onde meu filho estuda. Como Carla, a empresa dela, ela faz cleaning aqui, e a empresa dela trabalha praticamente aonde a gente vive aqui, na área Região. da região, a gente escolheu por alugar essa casa. Há 2 anos atrás, ou 3, né, já? 3 anos atrás. Fomos atrás da casa, vimos a casa, muito boa a casa. O dono da casa, uma pessoa extremamente calma, gentil, nos aceitou dentro da casa, alugar a casa dele. Mas antes da gente mudar, a gente já tinha contato com essa família, porque os nossos filhos estudavam na mesma escola e eram colegas de sala. Acontece que a gente morava em uma área diferente da área da escola que hoje ele estuda. Então, para ele poder estudar fora da área dele, eu tinha que abrir um processo dentro do departamento das escolas públicas para ele poder ser aceito. Os meus clientes, eu trabalho com limpeza de casas, meus clientes são da área da escola e me ajudou nesse processo e eu consegui colocar Bernardo nessa escola. E a gente Que é uma escola melhor, não é isso? Exato, porque a escola da nossa área, na época, não era uma escola tão boa. Sim. E nosso filho, ele passou por um processo muito grande aqui nos Estados Unidos de adaptação, ele teve que voltar um ano uma grade, né, uma série, então ele já estava atrasado, e eu limpava a casa dessa família. Você trabalhava para essa família? Exatamente, eu limpava a casa deles toda semana. E como a gente estava precisando, já estávamos procurando casa para alugar, eu vi que a casa ao lado estava para alugar e eu conversei com ela. Perguntei se ela conhecia o dono, se ela poderia intermediar. Ela entrou em contato com o dono, conseguiu uma reunião com o dono para a gente e a gente conseguiu alugar essa casa porque também ela nos ajudou a intermediar o aluguel. Começamos a morar lá. Bernardo continuou, se manteve na escola, e até então a gente não tinha problema com ela. Os problemas vieram depois. Assim, logo quando a gente chegou, eu nunca tinha conhecido ela pessoalmente, né? Sabia que Carla limpava a casa dela. Então, chegamos, como todo bom vizinho na América, eu fiz uns pãozinhos artesanal, uma comidinha, fui lá na casa dela, entreguei para ela, para os vizinhos do lado também, né? Para dizer, opa, tô aqui, se vocês precisarem de qualquer coisa, ótimo. Só que a gente começou a notar um comportamento um pouco estranho do filho dela. Era um menino que era assim, agressivo, ele tinha umas brincadeiras estranhas, né, com o pessoal da vizinhança. Ele tipo assim, ele sabe uma pessoa que não tem sentimento, muito sentimento? Ela, por exemplo, chuta um gato e fica assim. Qual a idade Não, dessa criança? ele hoje tem 10 anos de idade. Na época ele tinha 7.
Ele vai fazer 11, Ele vai né? fazer 11 agora, né? Ele não tinha É, 7, não, ele tinha 9. Na época da confusão, ele Não, tinha sim, mas 9. quando a gente conheceu ele, era sim. 7 anos, foi 7 anos, 7 anos. Aham. E aí teve vários e vários episódios, né? Ele é uma criança assim, ele tem brincadeiras muito pesadas, de soco, de agarrar pelo pescoço, de, sabe, brincadeira de luta. E eu não gostava desse tipo de brincadeira dentro da minha casa, porque eu sempre dizia para Bernardo, Bernardo, você já percebeu que esse menino é problemático? A mãe do garoto sempre está acusando você de alguma coisa. Evite ficar com esse tipo de brincadeira. Se esse menino se machuca, olha o problema que vai ser para a gente. A gente sempre estava orientando o Bernardo. Ele vivia na nossa casa, a criança, e quando aconteciam os problemas dentro da nossa casa, que eu ia tentar conversar com ele, ele era sempre debochado, ele sempre ficava rindo, ele era uma criança desrespeitosa, ele nunca obedecia a mim ou a Bruno, ele comia e jogava comida no chão, eu mostrava para ele onde é que estava o lixo, ele não se importava. Então, assim, foram várias coisas, não foi apenas um acontecimento isolado. Foram inúmeras coisas que aconteceu durante 2 anos. Até o momento do cujo acidente, né, da confusão. Você está me escutando? Estou escutando perfeitamente. É porque pareceu que travou aqui. Não, É, estou escutando perfeitamente. em junho do ano passado, eu acho que foi o último dia de escola foi antes do Summer Camp, antes do Summer Vacation, né? O último dia de escola. Não, o último dia de escola é em maio. Ainda estava de férias, as aulas terminam em maio, não é isso? Eu acho É que sim. maio para É, junho, né? exato. E inicia em agosto. Um, era uma quinta-feira à tarde, mais ou menos umas 3 horas da tarde, 3 e pouco. Ele ligou para Carla, perguntando se podia sair, que os amiguinhos dele estavam na porta lá, chamando ele para jogar basquete. Carla fez, tudo bem, desde que seja aí na frente de casa, que a gente tem câmera, a gente consegue dar uma monitorada, né? Sim, sim. Aí ele, tudo bem, tava lá. Bernardo, mais meia dúzia de meninos na frente da minha garagem, brincando de basquete. E dessa brincadeira de basquete aconteceu uma discussão por um lance que houve lá. E Bernardo falou que o menino lá fez um lance, uma falta, uma coisa ilegal, alguma coisa que não podia no jogo. E esse menino começou a reagir como ele sempre reage às coisas, quando você discorda dele, né? Ele treinava jiu-jitsu, esse menino. E Sim. Então, karatê também. karatê também. Então, tudo que ele aprendia no treino, ele queria praticar com os meninos. Então, ele chamou o Bernardo para brigar e Bernardo não queria. Ele disse: eu aprendi um novo golpe e eu quero fazer com você, venha brigar comigo. E ficava incentivando o Bernardo. Aí aconteceu a briga física, duas crianças em cima do nosso filho. Tinha a irmã da menina de 4 anos também estava envolvida no meio da confusão. A irmã do menino, ela é bem pequenininha, tem 4 anos também. Tava além dos garotos, estava a irmã desse menino. E teve essa briga toda, corporal. Depois dessa briga, o menino pega uma pá de criança. É aquelas de jardim, sabe? É. Mais ou menos 1 metro para você já buscar a terra. Enquanto você está limpando o jardim, né? O seu Essa, filho está lá ajudando você. essa pá é de plástico, Não, Não, é de de ferro ferro. mesmo. de É uma ferro. pá de verdade, é uma pá de verdade que quando a gente ia limpar as coisas, botava os meninos para brincar, para ajudar a gente a limpar. Mas a pá não era Sim. nossa, a pá era É, dele. A gente tem uma pá aqui, mas a pá é da casa. Quando a gente alugou esse Já material de estava aí. jardinagem, já existia. Exato. Então, essa pá que esse menino usou no dia da briga é da dele, casa da deles. casa deles, não é nossa. Ele Uhum. pegou a pá e tentou atacar o nosso filho com a pá. Bernardo, ele volta para casa e se esconde para se proteger, entra, e o menino começa a bater na porta e na janela com a pá, querendo invadir a casa, e Bernardo, várias vezes no vídeo, pede para ele parar de fazer isso. Vocês A têm nossa isso tudo garagem, gravado? Tudo gravado. sim.
A gente não tem a filmagem, né, Bruno, do menino tentando quebrar a porta, Porque mas tem o áudio. tem o áudio, né? E você escuta as pancadas. Porque a nossa Ring Door, Sim. naquele momento, estava sem bateria. É. E a garagem, ela só pega pontos exatos, ela não é 360 graus. Ela Mas a tem da um garagem ângulo. pegou o áudio dele. Pegou Pegou. porque fica na frente da casa mesmo, né? É. Sim. E aí, após isso, né, a nossa garagem estava aberta, ele vai para a nossa garagem para pegar a Airsoft Gun. Sim. Bernardo vê ele invadindo a garagem, porque todas as crianças. De quem é a software? A Airsoft era da gente. Sim. Eu deixava na garagem exatamente para as crianças não ter acesso, entendeu? E as crianças também sabiam, quando eles iam brincar, Bruno sempre dizia: olha, a garagem não é local de criança. Aqui tem muitas ferramentas, aqui tem muita coisa perigosa, então ninguém tem permissão de entrar aqui. A gente sempre deixava muito claro para as crianças. E a Sim. garagem, no final de semana, vivia aberta, porque a gente sempre estava lavando o carro, ou organizando alguma coisa, eu estava Sim. organizando os produtos de limpeza, então a garagem sempre estava aberta para a gente poder trabalhar ali. Nesse dia, a garagem estava aberta, a criança entrou e pegou a Airsoft Gun e apontou para Bernardo. E Bernardo falava: não entre na minha garagem, você não tem autorização de entrar na minha garagem. Meu pai não quer que ninguém entre na garagem. Mesmo assim, a criança entrou, pegou a arma, apontou para o nosso filho e atirou. Mas o tiro não atingiu o nosso filho. Sim. Aí o nosso filho entra e pega uma BB gun. BB Gun é a conhecida de chumbinho, né? Da gente. E essa daí, inclusive, eu deixava escondida dentro do closet da gente. Eu nem sei como é que ele sabia onde é que estava isso. Ele deve ter visto alguma hora. Essa criança é investigativa, né? Ele pegou uma carabina, é uma É, espingarda, é aquelas espingardas de chumbinho, né? que tem em parque, por exemplo. É É. muito comum ter em parque para atirar nos objetos. E essa daí, Inclusive, a gente comprou pelo Walmart, a não gente comprou foi? pela Walmart. E a Aham. outra pelo Amazon. Não existe regulamentação Existe não, desse no tipo de Walmart arma. vende abertamente esse tipo de arma. Tanto as armas Então, como os chumbinhos. em todas as casas que eu trabalho, que eu vou limpar, todas, ou quase todas, tem esse tipo de arma. Uhum. Então, assim, toda vez que os meninos iam usar, eu supervisionava, eu estava do lado, para ter certeza que nada iria acontecer. Apesar do que essa que a gente tinha, eu comprei a mais fraquinha de todas mesmo, só para eles poderem brincar. Aí o que que a gente fazia quando a gente comprou, né? A gente comprava aqueles tiro ao alvo e Sim, colava na, como é que Na, fala? na fence, Na fence, sim, como é na que é em cerca. português? na Na cerca. cerca, para eles ficarem lá brincando. E não era só Bernardo e o nosso vizinho, vinham outras crianças lá para casa para brincar. E a gente sempre orientando: não machuque animais, não atire nos pássaros, nem nos esquilos e nem aponte para outras pessoas. Não atire, não atire nas outras residências. A gente sempre mantinha as orientações. E até aí tudo ok. Até eles não seguirem as regras e aconteceu o que aconteceu. Sim. Bernardo saiu com a BB Gun. Apontou para o garoto para intimidar ele. Quando a gente teve a primeira vez no juiz, que o juiz perguntou ao nosso filho se ele teve a intenção de machucar a criança, ele falou que nunca teve a intenção de machucar o amigo, que a única coisa que ele queria era que o menino parasse de ficar causando todo aquele problema. E o juiz perguntou: você quis atirar nele? Você quis acertar o tiro? Ele disse: não, foi um tiro em branco, foi um tiro aleatório e sem querer atingiu a criança porque ele se movimentou na hora que Bernardo atirou. Então o tiro Bateu atingiu ele aonde? na sobrancelha aqui, bem aqui no cantinho da sobrancelha. Ah, bem perto do olho, né? É. Foi. Aí fez um ferimento muito pequeno, do tamanho da bolinha, que as bolinhas são pequenas, Mas, e mas como essa área é muito sensível, aí sangrou, né? Sim. Sangrou
E o menino correu para dentro de casa O para pai, chamar o pai. o pai estava o tempo todo dentro de casa. A confusão durou 1 hora. Duas crianças, uma de 9 e outra de 4 anos, solta na rua, sem ninguém. O pai em casa, vendo aquela confusão toda, aquela gritaria. Em momento nenhum ele saiu para ver o que estava acontecendo. O outro vizinho do lado estava chegando no carro e foi que interviu na briga, dizendo: Olha, vamos parar, vocês são amigos, isso não é bacana. Aí tem um vídeo, né, do vizinho conversando com as crianças. Quando o vizinho sai, começa a briga de novo, toda a confusão. Então, o pai só tomou conhecimento da briga depois que a criança estava ferida e retornou para casa. Aí ele já sai extremamente agressivo e alterado, o que é normal, porque o filho dele estava ferido. Acho que Sim. qualquer pai ficaria É. desesperado, né? Aí Bernardo me liga, chorando, desesperado, conta o que está acontecendo. Eu peço para ele entrar e trancar a porta e não abrir a porta absolutamente para ninguém, que eu já estava voltando para casa. E nesse momento eu já ligo para Bruno, falo para Bruno o que está acontecendo. Bruno já entra nas câmeras de segurança, assiste todos os vídeos e entra em contato com o pai da criança para tentar conversar e entender o que estava acontecendo. Aí eu tentei entrar em contato com ele, né? Tentei conversar com ele, mas ele não atendia o telefone. Eu acho que nesse momento ele estava com o filho dele Alterado. lá, alterado, mas ele levou o menino no hospital, né? Eu Ah, também sim, levaria ele esse levou a filho, criança no hospital. né? Então, assim, eu não consegui entrar em contato com ele. Liguei umas 3 ou 4 vezes, nada. Daí no outro dia, eu, eu tentei ligar para ele de novo, só que eu estava viajando de volta para o lugar onde eu fui, que era umas 6 horas de viagem de carro. Quando foi no sábado que eu cheguei era umas 10 horas da manhã, ele estava do lado de fora. Eu falei: agora é o momento de eu vou falar com ele, né? Aí, olha, olá, bom dia. Eu, gost, é, eu gostaria de conversar com você para ver como é que tá o seu filho. Aí ele: você viu o que é que o seu filho fez? Eu falei: eu olhei, sim, eu vi, é exatamente por isso que eu gostaria de mostrar para o senhor. Eu tenho aqui a vigilância da câmera todinha. A criança, quando chegou para o pai, disse que nunca tinha pego numa arma lá em casa, que não pegou em pá, que nunca fez nada, que não fez nada com Bernardo. Que Bernardo simplesmente saiu e atirou nele. E o pai, lógico, obviamente, acreditou no filho, Sim. né? Porque nada provava que a criança, naquele momento, a criança estava falando uma Mentira. inverdade. Uma mentira. Aham. Bom, quando começou a filmagem, que ele começou a ver, ele ficou alterado, alterado, alterado. Ele chama a É uma criança criança, esculacha ela: você pegou na arma, você pegou na arma, e o você é menino, idiota. ele Pá, 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 disse, pá, pá, ele pá. disse, eu perguntei a você se você tinha pego em alguma coisa, e você disse que não, e eu estou vendo aqui na filmagem que você pegou. Ele disse, e a criança continuou negando, eu não peguei nada, eu não fiz nada. Ele disse, está aqui, que você pegou, e gritava com o menino, mas o cara fumaçava. Eu disse, Bruno, esse cara vai dar uma coça nesse menino, esse cara vai dar uma surra nesse menino. Eu não sei não, porque ele estava muito, mas muito alterado. Aí ele Eu entendo, nós entendemos que é uma situação extremamente delicada, nós entendemos que o filho dele foi ferido, mas eu acho que era uma reação muito extremista a dele, que a gente poderia ter resolvido sentando as duas famílias, conversando. conversando, mostrando os vídeos. Se existia algum medicamento, alguma conta de hospital, a gente iria pagar, entende? Então, assim, a gente Sim. sempre estava solícito a resolver a situação. Então, eu conversando com ele, aí ele falava assim: você não admite que o seu filho fez isso? Eu falei: olha, desculpa, mas só olha o vídeo, você vai ver o que está acontecendo, você vai ver o que é que aconteceu. Não, mas aí ele começou a pegar um ar, chega babava de tanta raiva que ele tinha. Eu notei que aquele dali ia se tornar em um outro confronto físico, agora entre eu e ele, né? Aí eu cheguei e falei para ele: E ele é bem magrinho. E Bruno é forte, mais alto do que ele.
Bruno resolveu se afastar, porque se ele avançasse em Bruno para bater em Bruno, ele não ia, O não ia, Bruno, ia- o Bruno leva uma vantagem física. exato, Sim. Levava exato, naquela hora, né? exato. E além do problema com as crianças, a gente teria um segundo problema, que é a agressão física entre os pais, e para evitar, Bruno, Eu me distanciei e falei, olha, quando o senhor estiver calmo e mais tranquilo, a gente... Aí piorou a situação, parece que piorou, porque, calmo, calmo. Vou falar, né, eu acabei com vocês. I'm done with you. I'm done. E outra coisa, já vou deixar você avisado. Eu autorizei meu filho a quebrar a cara do seu filho. E se ele não conseguir, quem vai fazer sou eu. Aí eu falei, opa, peraí, não é assim que funciona a história, certo? O senhor está fazendo uma ameaça direta ao meu filho. Isso daí eu não vou permitir. Se o senhor encostar um dedo nele, quem vai quebrar você sou eu. Aí eu peguei Bernardo, entramos para dentro de casa. Acabou a conversa. Naquele momento acabou a conversa com eles, né? A, a mulher dele liga, manda mensagem para Carla falando assim, olha, me mande os vídeos que eu quero ver. ela mandou uma mensagem de texto para mim, porque a nossa conversa era muito por mensagem de texto, porque o meu inglês não é bom, então não dá para a gente manter um diálogo. Aí ela mandou uma mensagem para mim falando assim: você pode me enviar as imagens que eu quero entender o que está acontecendo e acalmar os ânimos, porque ela viu na câmera de segurança da casa dela como o marido dela estava alterado. E eu falei para ela o seguinte, que eu não ia enviar as imagens, Mas se ela quisesse mas ver, se a gente ela mostrava. quisesse ver, nós estávamos disponíveis. Aí foi quando ela começou a se alterar, falando que nós éramos ingratos, que ela ajudou a gente, e falou um monte de coisa. Só que eu não vou enviar para ela, eu não ia enviar para ela as únicas provas que eu tinha, caso acontecesse algo extremista, que defendia nosso filho. Aham. Entende? Se ela quisesse ver as imagens, sim, eu pegava o celular, ia lá na casa dela e mostrava, mas não ia enviar para ela. E aí ela criou um grupo entre eu, Bruno e ela, e existiam as trocas de mensagens nesse grupo. Sim, aí passando-se praticamente um mês que a Não, gente... aí Bruno volta, depois da conversa com o cara, Bruno volta para casa, fala para mim o que aconteceu, e eu digo para Bruno, a gente vai precisar se mudar. Não, não tem mais condições alguma da gente ficar nessa casa, porque esse cara vai fazer uma besteira com o Bernardo. E a gente já tendo conhecimento prévio da família, porque já tinha ocorrido confusões com outros meninos, Outras crianças. outras crianças da rua com esse menino daí, e a mãe dele é muito incisiva, fez o menino que brigou com ele, né, mudar de sala no colégio, fez com que o menino não pegasse mais o ônibus. Então, assim, ela é boa na função dela de perseguição, entendeu? Aham. E ela tem um certo cargo que a permite, né? Então, bem, daí começaram as intimidações. Como é que eram as intimidações? A gente ia sair de casa, ele estava na varanda dele lá, olhando para a gente, fazendo caras e bocas. Bernardo não podia botar o pé do lado de fora, que ele estava observando. E esse tipo de coisa aconteceu durante o mês inteiro, né? E Bernardo, quando as crianças iam chamar Bernardo para brincar, que Bernardo estava brincando em frente da nossa casa, ele saía com o filho para brincar também e chamava as crianças para brincar com eles, e meu filho ficava só, e aí ele entrava e não podia mais brincar. Então, assim, ele sempre tentava, além das intimidações, afastar as crianças de Bernardo. E nessa época, eu fui trabalhar longe, em outro estado. Passei quase um mês inteiro trabalhando em outro estado, né? E Carla estava aqui sempre olhando casas, essas coisas, conseguiu alugar uma casa do lado oposto
da onde a gente morava até então, né? Tipo, o bairro da gente é dividido por um rio. A gente comprou do outro lado, Que é exatamente para não ter pra se problema. manter, se manter distante deles. Exato, mais perto da escola para não ter para não necessitar mudar Bernardo de escola. Ok. Primeiro dia de escola, teve um open house na escola na sexta-feira para apresentar a escola aos pais, aos alunos, onde é que vão ser as novas salas, é, quem serão os novos professores, tudo. Ótimo. Carla vai, a gente chega no colégio, eles já estão lá no colégio. E eu vi aquela movimentação dela indo conversar com o professor, com outro professor, com outro professor, com o diretor, com todo mundo. Eu falei, Carla, essa mulher tá fazendo alguma coisa, tá falando alguma besteira aí. Fomos conversar com o diretor, né? Olha, eu não sei se o senhor sabe, mas houve uma confusão. Ele disse, eu já sei, já. Todo mundo, na verdade, já sabe aqui. Aí eu falei, olha, eu vou lhe mostrar o que é que aconteceu. Mostrei os vídeos para ele, falei o que aconteceu. Ela estava dizendo para todo mundo que Bernardo era um marginal, que ele era um perigo da sociedade, que ele não poderia estar no colégio junto com o filho dela, porque ele atentou contra o filho dela e tudo. E eu mostrei para o diretor que não era bem o quadro que ela pintou, não era aquele, né? E ele Uhum. disse assim, olha, aqui no colégio Bernardo está seguro. O pai da outra família, os pais da outra família não têm autoridade de botar Bernardo para fora. E Bernardo vai continuar estudando aqui, não tem problema, ele está seguro. Ok. Ao final do dia, eu estava no meu carro e Carla estava no carro dela, né? Eu fui para casa no meu carro, beleza. E Carla ficou lá, arrumando as crianças dentro do carro, tudo. Quando Carla saiu, ela notou que a família. Não, Bruno, você está confundindo aí as coisas. Hum. Quando você estava na escola comigo, não era open house. É verdade, não era open house, Quando o não. Bruno estava comigo na escola, era uma reunião apenas com os professores. O open house só estava eu e as crianças, você estava viajando. É verdade, é verdade, é verdade. No open house, a gente foi para conhecer a estrutura física da escola e a sala de aula. Uhum. E ela estava com o esposo e o menino. A outra criança de 4 anos não estava com eles. E eu estava com Bento, Bernardo e Bianca. Ela conversou com os professores, provavelmente dizendo o que tinha acontecido, que o filho precisava estar protegido dentro da escola. Ele sai da escola primeiro do que eu, e o carro dele estava assim, muito perto. Eles estacionaram o carro na rua, em frente à escola, e eu estacionei dentro da escola, na rodovia da escola, No parque. no parque da escola. E aí eles ficaram dentro do carro, aguardando, porque eles não foram embora. Porque eles não entraram no carro, ligaram o carro e foram para casa. Ficaram ali esperando, só saíram na hora que eu saí. Na hora que eu ligo o carro, que eu saio, eles saem junto. Aí eu falo para Bernardo, eles estão seguindo a gente. Aí Bernardo, eu também acho. Aí ligo para Bruno, falo para Bruno, e Bruno, não, é impressão sua, eu disse, eles estão seguindo. Aí a gente muda o percurso, eu não sigo o percurso para voltar para casa, mudo o percurso como se eu fosse para casa do amigo de Bernardo. Tinha muita movimentação de carro, eles não conseguiram seguir a gente. Não tinha como ela dar a volta no carro para continuar seguindo. E aí essa foi a primeira vez que aconteceu, né? Aí, quando teve a conversa com os professores, aí Bruno já estava comigo. É. Já foi um outro momento. Foi uma reunião à noite com os pais e os professores. E aí ela fazia toda aquela movimentação, sempre tentando intimidar, dando gargalhadas, sabe? Soltando piada. E a gente sempre calado, a gente sempre não revidava as provocações, porque a gente queria, na verdade, realmente resolver. Uhum.
Quando as aulas iniciaram, não, aí isso já existia a negociação, né? A gente já tinha se mudado, já existia a negociação para o pagamento da conta. A gente chegou a falar da mudança. Não, ainda não. Não. Chegou. Ele falou Então, que vocês pegaram outra casa que ficava do lado oposto de onde vocês moravam, já para sair perto deles. é porque está pulando muitas etapas e a gente está se perdendo Na cronologia na cronologia da da história. história. A gente decidiu se mudar, chamamos o dono da casa, explicamos para ele o que estava acontecendo e dissemos que, por medida de segurança, para manter o nosso filho seguro, a gente precisava se mudar. Sim. Ele entendeu, inclusive nos ajudou a alugar um outro imóvel, porque a mulher dele é corretora. Houve a quebra de contrato. No dia da nossa mudança, foi 28 de julho, nós estávamos dentro do caminhão de mudança, eu, Bruno e Bernardo. Ela se aproxima do carro, informando sobre a conta, entre aspas, de hospital, que não era Sim. conta de hospital. Falando que a gente deveria pagar essa conta, e eu falei para a Bruno, diga ela que me mande, porque eu só vou pagar algo que eu realmente estou vendo. Quando ela me manda a mensagem de texto com a foto, Um print, né? o print da conta, não era uma conta de hospital, era um extrato mensal do plano de saúde do Medicaid, informando que o plano tinha pago as despesas hospitalares do garoto. Sim, E ela aí usou eu o plano de saúde para que o garoto fosse atendido na ocasião. E ela estava querendo que vocês pagassem o que o plano de saúde pagou para o hospital. É isso? Exatamente, Exatamente. exatamente. Foi aí que começou a extorsão, né? As ameaças de fato. Quando ela manda, e eu questiono, mas isso daqui não é uma conta de hospital, isso daqui é um extrato do plano de saúde. Ela volta para Bruno e fala: eu não quero saber se é uma conta de hospital ou se é do plano de saúde. Essa é a punição que eu estou dando a vocês, porque ela, nesse momento, ela não é mais a mãe do garoto, ela é a juíza, né? É ela que determina agora o que a gente tem que fazer. Por punição, por seu filho ter atirado no meu filho, você vai ter que pagar. E se você não pagar, eu vou na delegacia denunciar o seu filho e vou na imigração, porque vocês são imigrantes. E aí, Bruno tenta resolver, negociou com ela, ok, nós vamos pagar. Eu disse que iria pagar, que naquele momento eu não tinha dinheiro para pagar, por toda a situação de mudança, de dinheiro. Eu estava zerado mesmo, zerado, zerado. Aí eu falei, olha, meu paycheck cai na próxima sexta-feira e eu vejo o que é que eu posso fazer para você. Sexta-feira chegou, meu paycheck não chegou. E ela começou a mandar mensagem: olha, você não vai pagar, você não vai honrar sua palavra. Eu falei para ela: olha, mandei até um print da minha conta. Olha aqui, eu tô com $5 negativo na minha conta. Eu não tenho como lhe pagar. Meu paycheck vai chegar e eu vou pagar para você. Chegou o meu paycheck na terça ou quarta-feira. Eu mandei $500 para ela. Aí ela me manda assim: não, não é para você mandar para mim, você tem que mandar um cheque nominal ao meu filho, que vai ser, essa daqui vai ser a poupança dele. Aí eu falei: olha, infelizmente eu não trabalho com cheque, eu tenho Zelle, se você quiser eu lhe passo um Zelle, e eu não vou comprar cheque no banco só para passar um cheque para você. Aí ela: tá bom, vou ser benevolente com você, vou fazer isso. Passei um Zelle para ela, né? E ficou aí, nesse momento, ficou mais ou menos que resolvido, né? Ela disse assim: olha, mas não foi o que nós combinamos, não era $500, é para você me pagar 1.500 e o restante você pagar mais $500 é, é, mensal até cobrir o restante. Aí eu falei: olha, no momento que eu posso é os $500, não tenho 1.500 para você. Ok. Quando isso foi mais ou menos meado do mês, assim, na segunda, um pouco depois da quinzena do mês, né?
Final do mês ela me manda mensagem: cadê? Você não vai pagar, não? Eu falei: olha, o acordo seria ao término de cada mês, né? Como eu lhe paguei no dia 9 desse mês, no dia 9 do próximo mês eu pago você. Aí ela: não, não foi isso que nós acertamos, não sei o quê, não sei o quê. Você tem até tal dia para me pagar, até tal hora. Senão eu vou fazer a denúncia contra vocês, contra seu filho, e vou fazer a denúncia criminal contra seu filho e vou falar com o pessoal é, é, da imigração. Beleza. Liguei para um advogado. Não, aí eu disse, Bruno, eu acho melhor a gente procurar um advogado, pedir orientação, porque essa é a primeira chantagem, é a primeira extorsão de muitas que vão vir pela frente. Porque o que ela quer é dinheiro. Aí a gente foi no Google, pesquisamos o advogado, pegamos 3 melhores opções que o Google nos mostrou, ligamos para eles, informamos o que estava acontecendo. O primeiro advogado falou: olha, pague o que ela está pedindo e se livre de um processo criminal. Os outros dois disseram: olha, não pague, porque isso é crime, é extorsão, é, ela não vai parar de ficar chantageando vocês. Essa é a conta do hospital, depois vai vir uma conta disso, uma conta daquilo, que o filho dela está traumatizado, que não sei o que, não sei o que, e vai fazer vocês pagarem. Porque ela só pode obrigar vocês a pagarem alguma coisa mediante uma ordem judicial. É. Ok. Enviamos, ela continuou as mensagens cobrando o pagamento. Aí eu fui e enviei uma mensagem para ela dizendo que a gente não ia mais pagar por orientação do nosso advogado. E aí o pai da criança entra em contato com o Bruno e pergunta se é isso mesmo que Bruno quer fazer, se essa é a decisão final. Bruno concorda e diz que sim, que não vai mais pagar. E aí o pai da criança faz a ameaça. Então tá bom, eu vou tomar as minhas providências e vou denunciar o seu filho. Ok, não é isso que ele quer? Vamos resolver com a polícia então agora. Aí foi quando realmente começaram as perseguições contra Bernardo. Porque eu acho que na cabeça dele, a intimidação iria obrigar a gente a fazer o pagamento da conta do que eles estavam pedindo, Que não né? saíram do bolso dele, que não saiu esse dinheiro do bolso dele. Né? Não, não saiu. Não. E o plano, eu não sei se o plano de saúde aí é gratuito ou é pago, mas enfim, se É, o usa o Medicaid, plano para custear é, essas despesas em caso de emergência. exato. O Medicaid, no caso deles, não é pago, eles não pagam nada, não. O Medicaid é quem paga as despesas. É um plano, é um programa do governo, né? Do Para governo, exato. cidadão americano. Cidadão americano. Pronto. Aí ele vai e faz a primeira perseguição. Meu filho estava indo para casa e percebe que o pai do garoto está seguindo. Aí eu digo para Bernardo: mude o percurso, vá para a casa do seu amigo, que eu pego você lá. Mudou o percurso. Isso o cara seguiu Bernardo 3 vezes durante o trajeto escolar. Aí eu já entrei em contato com o diretor, falei o que estava acontecendo. O diretor fez as orientações. A quarta vez que ele seguiu Bernardo, já foi um trajeto muito mais longo. Bernardo ficou muito amedrontado e se abrigou numa loja de bicicleta. E o dono da loja estava presente. Bernardo pediu socorro, disse que estava sendo seguido pelo pai da criança. Quando o dono da loja sai, vê o carro estacionado do outro lado da rua. A criança estava junto com o pai. O pai, extremamente alterado, gritava e dizia um monte de coisa e depois saiu com o carro. O dono da loja orienta Bernardo para o departamento de polícia para prestar uma queixa sobre o que estava acontecendo. Bernardo me liga, informa que está indo para o departamento de polícia e aí eu me encontro com ele lá, porque eu estava trabalhando ainda. Ele vai para o departamento de polícia, presta a queixa dele, dá o depoimento dele e depois, quando eu termino de trabalhar, eu vou para o departamento de polícia, presto minha queixa e como o Bruno estava viajando, Bruno fez a denúncia dele por telefone.
É. E aí foi a nossa ordem protetiva, essa daí. Aí a polícia emite uma ordem de proteção emergencial que a outra família recebeu no dia seguinte, ao meio-dia. 5 dias depois, a gente vai para o tribunal para validar essa ordem de proteção. Aí é o momento que o juiz escuta eu, Bruno e Bernardo sobre o que estava acontecendo. E ele emite uma ordem de proteção preliminar. O nosso próximo tribunal seria 24 de outubro de 2023. Quando foi no dia 23 de outubro, o cara, mais uma vez, passa por Bernardo, buzina, estira o dedo para ele e sai. Bernardo me liga, fala o que aconteceu e eu oriento a Bernardo ir para a escola, que quando eu terminasse de trabalhar, eu ia pegar ele na escola e a gente ia para o departamento de polícia fazer a denúncia, porque ele descumpriu a ordem de proteção. Vamos para a delegacia, prestamos nosso depoimento e a polícia leva a gente para os magistrados. Chegando lá, Bernardo relata o que aconteceu e é emitida uma ordem de prisão contra o pai da criança. No dia 23 de outubro de 2023. No dia 24, no dia seguinte, as duas famílias estão diante do juiz, cada um tentando se defender. Ele nega que fez tudo aquilo e, como eles tinham uma carta do advogado, eles tinham uma carta solicitando um advogado, o juiz parou a audiência naquele momento e remarcou um novo tribunal para o dia 5 de dezembro. Como foi emitida uma ordem de prisão contra o pai da criança no dia 5 de novembro, a polícia vai na casa do cara para prender ele. Ele resiste à prisão. 8 policiais invadem a casa do cara, tenta prender ele. Aí isso acontece, choques, chutes, spray de pimenta, foi uma loucura. Consegue prender ele, mas horas depois ele é solto. 3 dias depois, dia 8 de novembro, ele liga para a corregedoria da polícia para entender o que estava acontecendo. A corregedoria faz pouco caso da situação e durante a ligação ele comete o suicídio. No meio da ligação para a polícia, ele se matou. Ele se Sim. matou. Ele não gostou do que ouviu e tirou a própria vida. E aí a gente não sabia, a gente só soube 7 dias depois que o pai da criança tinha morrido, porque as crianças da escola estavam comentando. Bernardo escutou e chegou em casa desesperado, falando o que estava acontecendo, o que tinha ouvido. Aí eu fui para o Google para pesquisar, e aí foi quando eu descobri a situação, que o cara tinha se suicidado. Aí a gente entrou em desespero, porque seria mais uma outra acusação que ela iria fazer contra a gente, que com certeza ela ia culpar a gente pela morte do marido. Aí foi quando realmente a gente procurou um advogado criminalista, levamos o caso para o advogado, para se acontecesse alguma coisa, a gente poder se defender. Quando teve o tribunal, dia 5 de dezembro, o caso, a ordem protetiva não foi emitida, porque a parte principal já tinha morrido, e aí, nesse momento que a ordem de proteção não foi emitida, nosso filho ele tem um ataque de pânico, febre de 41 graus, diarreia, vômito e tremores no corpo, se conseguisse se controlar. Ele foi para o hospital 2 dias seguidos com esse ataque de pânico. Sempre que ele ficava muito ansioso e com muita expectativa em relação a alguma coisa, ele tinha crises de ansiedade. E ataque de novo. E ataques de pânico de novo. Então, assim, foi e está sendo um período muito difícil, né? Se está sendo difícil para a gente, que somos pais, está sendo muito mais difícil para Bernardo, que é só uma criança que não consegue absorver toda essa situação. Pedimos a reabertura da ordem protetiva à nossa advogada. Mostramos para ela que existia realmente um medo real de Bernardo. E ela fez a reabertura. Para a extrema corte. Para uma corte superior, né? A que a gente estava. Ok. Durante
o período para o próximo tribunal, a nossa advogada estava tentando negociar com o advogado da outra parte um acordo de paz. O que seria esse acordo de paz? Ninguém processava ninguém, ninguém intimidava e chantageava ninguém, e cada um ia seguir a sua vida em paz. E a gente encerrava o caso aí. A gente já tinha mudado, ela já tinha mudado, então assim, Os filhos já não estudavam mais juntos, então assim, aparentemente não existia mais perigo, entende? O acordo de paz foi aceito por ambas as partes. e assinado em corte. Não, aí a nossa advogada entra em contato com a gente e diz, olha, eles aceitaram o acordo de paz, eu vou redigir e vamos para o tribunal tal em janeiro, eu não lembro a data. 20 Não, 20 de fevereiro. não, Bruno. Existe uma corte antes disso. Foi. Existe uma corte em janeiro, onde a outra parte não compareceu. O advogado envia uma carta para o tribunal informando que não poderia estar presente na corte e a corte não acontece. O juiz remarca a corte novamente para o dia 20 de fevereiro de 2024. As duas Desse famílias ano. deveriam estar presentes desse ano, exato. Dia 20 de fevereiro, a família dela estava lá, a minha estava aqui, assinamos o acordo de paz, o juiz assinou, protocolou, e existiu o acordo de paz. Esse acordo de paz foi descumprido no início de março, quando ela entrou com a ação contra nosso filho criminalmente, alegando que o nosso filho atirou no filho dela com uma arma de fogo, arma essa que nunca existiu, porque a gente nunca teve arma de fogo em casa. O tiro realmente aconteceu, mas foi com uma arma de chumbinho, com um brinquedo. Arma de pressão. Exato. É. E aí, a gente só soube desse processo porque o Centro de Detenção Juvenil entrou em contato com o Bruno, informando que Bernardo seria preso por por ter atirado com arma de fogo em uma outra criança. Bruno disse, olha, deve estar acontecendo algum equívoco, porque meu filho nunca pegou numa arma de fogo, a gente nunca teve uma arma de fogo. Aí ela falou, bem, se você trouxer o seu filho amanhã, ele vai passar o final de semana detido na penitenciária infantil. Se você trouxer segunda-feira, você tem até 4 horas da tarde para apresentar seu filho na penitenciária juvenil. Eu e Bruno conversamos, entramos em contato com a nossa advogada, ela nos orientou a levar Bernardo apenas na segunda-feira para se entregar. Meu Deus. Na segunda-feira de manhã, a gente foi na delegacia juvenil para tentar entender o que estava acontecendo. Para ver o processo, né? Para saber o que estava acontecendo. Se aquilo ali era realmente verdade, que a gente tinha recebido. E quando a agente que estava nos atendendo entrou no sistema, viu que Bernardo tinha um mandato de prisão, já acionou a polícia. Aí a polícia entrou na sala, informando que Bernardo seria preso, e foi uma surpresa. Bernardo começou a chorar, porque ele sabia que a prisão poderia acontecer, mas ele sabia que ia ser no final da tarde e não de manhã. Isso era 10 horas da manhã, quando aconteceu. O policial disse, você vai ser preso. Aí Bernardo se levanta sem o livre e espontânea vontade, já bota as mãos para trás. O policial algema ele. Eu peço ao policial para abraçar meu filho. Ele permitiu que eu abraçasse meu filho, aí a gente começou a chorar. Eu disse a ele que eu amava muito ele, que ele não se preocupasse, que ele, toda a vida que entrasse em desespero, ele pensasse em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, que a espiritualidade estaria lá com ele e os nossos pensamentos estariam sobre ele. Se ele, por acaso, sentisse alguma crise de ansiedade, respirasse pelo nariz e soltasse pela boca, o pai também deu as orientações. Meu filho, nós já conversamos, já explicamos para você quais são os procedimentos. Não reaja, não faça nada, só apenas obedeça o que eles pedem a você. Levaram o nosso filho, ele tirou foto, recolheu as digitais, levou ele para a penitenciária. Quando chegou na penitenciária, ele tinha direito a uma ligação, ele ligou para a gente e disse que estava tudo bem, já tinha trocado de roupa e ia para o quarto. Eles ficam em quartos isolados. Ele não dividiu o quarto com ninguém, o quarto é fechado à chave.
A única coisa que meu filho tinha acesso era uma Bíblia, porque eu tinha solicitado ao Centro Juvenil que desse uma Bíblia para ele, em um colchonete. e um colchonete, né? Um dos relatos dele, que era super desconfortável para dormir, porque era muito fino, deram 3 cobertores. Um ele colocou na cabeça, o outro ele se cobriu, e o outro ele botou na cama, porque não tinha lençol na cama. Ele disse que é muito gelado, é muito frio, mas todos trataram ele super bem na penitenciária, todos foram super gentis, as crianças foram extremamente receptivas com ele. Ele participou da escola, porque lá dentro da penitenciária tem uma escola pública. Ele foi para a escola, ele estudou até acontecer o julgamento dele. Ele ficou O quanto julgamento tempo lá? Um dia e e uma uma noite. noite. No outro dia de manhã foi o julgamento dele às 9 horas da manhã. Ele foi preso no dia 11 de março e foi solto no dia 12 de março. Quando a gente entrou em contato com nossa advogada na sexta-feira, ela já foi dando entrada no habeas corpus, já foi entrando em contato com a corte, informando que era a nossa advogada e que estaria representando a nossa família na segunda-feira. Os agentes colocaram um código errado no processo e a nossa advogada, graças a Deus, percebeu esse erro, pediu para que o juiz corrigisse, porque se ela não tivesse visto isso, nosso filho iria responder por um crime muito mais grave e, com certeza, ele não seria solto. Ele iria ter que responder todo o processo preso. O juiz realmente concordou com a nossa advogada e fez a alteração do código e, em seguida, liberou o nosso filho. Ele não olhou nenhuma prova, ele não fez nenhum questionamento, ele simplesmente disse, não, ele vai responder em liberdade. Antes do julgamento, vem um assistente social conversar com a gente, explicar como é que tudo funciona. Ela também abriu um outro processo contra mim e Bruno por maus tratos e abandono. Então, a gente está sendo investigado pela polícia. Nosso filho não pode ficar mais sozinho em casa. Essas foram as orientações passadas pela assistente social. Ele não pode ficar mais só em casa até durante e finalizar esse processo, que dura basicamente 21 dias. Ele não pode ficar só em casa, ele não pode brincar na rua sozinho, ele não pode ficar sozinho sem a presença de um adulto. Entendi. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ok. Nosso filho foi solto, e aí a gente já foi para o escritório do advogado já trabalhar no próximo passo, porque o próximo tribunal é dia 10 de abril, onde as duas famílias vão estar presentes, cada um com a sua defesa. E assim, foi a partir desse momento que a gente decidiu abrir a campanha, né, Sim. pedindo auxílio, porque a gente não vai ter dinheiro suficiente para todo esse processo, não. São 3 processos, um contra Bernard, outro contra mim, outro contra Carla, entendeu? E assim, são processos diferentes, não é o mesmo processo. O primeiro era um processo civil que estava relacionado às ordens de proteção. O segundo processo é o criminal, que é o processo de Bernardo. E o outro processo é o processo penal, que ela acusa a gente de maus tratos e negligência. Até então, a gente não tinha colocado, exposto toda essa situação pela internet. As únicas pessoas que sabiam de toda essa história era apenas a nossa família e mais ninguém. A gente não abriu o caso para outras pessoas. Quando a confusão tomou outra proporção, eu acho que começou a ser vinculada com a internet, circulada na internet várias histórias, a gente se sentiu na obrigação de falar o que estava acontecendo, de contar realmente a história de fato. Então você teve a ideia de criar o GoFundMe. Exato. A gente criou a arrecadação de fundos para os brasileiros que vivem
fora do Brasil poderem contribuir de alguma forma, e para os próprios americanos que também têm acompanhado toda essa história poder fazer suas doações. Não é obrigado, é opcional. Cada um contribui com a quantia que quiser, qualquer valor, ele é bem-vindo. Se não puder fazer a doação, não tem problema. Compartilhe para que chegue a mais pessoas, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, né? A história que existe no GoFundMe relata, é resumida e relata exatamente o que aconteceu e o que a gente está vivendo. Serve também de alerta para outros imigrantes. É uma história que pode ajudar, sim, outros imigrantes. E também para os brasileiros que vivem no Brasil entender que a vida aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo não é o mar de rosas que as pessoas pensam que é. A gente trabalha muito, a gente sofre muito, a gente largou tudo no Brasil, amigo, família, culinária, cultura, para viver uma outra história, uma outra realidade. Existe a saudade, existe a dificuldade do idioma. Você está aqui há 9 anos, em algum dos seus vídeos você fala da dificuldade que ainda tem até hoje com o Sim. idioma. Eu E também tenho olha, essa dificuldade. e eu vim como estudante. Eu costumo dizer aqui que o pior inglês que tem aqui na minha casa é o meu, né? Os meninos, a gente sabe que tem a facilidade. Minha esposa estudou mais, fez universidade, fez o mestrado, mas a língua é uma barreira muito grande e para algumas pessoas que estão no Brasil, principalmente quando eles ficam ouvindo material que é feito aqui nos Estados Unidos falando português, as pessoas pensam que vão se deparar com inglês toda hora. Eu não sei como é o estado da Virgínia, mas Massachusetts, onde eu moro, proporcionalmente é onde tem o maior número de brasileiros. A Flórida tem mais brasileiros em números, só que a Flórida é bem maior do que Massachusetts. Então, proporcionalmente, aqui a gente encontra com brasileiro em tudo que é canto. É mais fácil, né? É muito mais fácil, mas às vezes até com sotaque tupiniquim mesmo, que a gente sabe que o sotaque a gente não vai perder, a gente aprende a falar, mas com o sotaque, mesmo assim você chega num local com algumas pessoas que se comunicam em inglês e depois que você vai saber, a pessoa fala, você fala português, né? Então, as pessoas pensam que não existe essa barreira da língua e principalmente é muito duro quando a gente chega aqui. Exato. Aqui no estado da Virgínia, a comunidade brasileira é bem menor, bem menor mesmo. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda existe uma dificuldade se você entra no meio do estado aqui, às vezes eu não entendo o que o pessoal está falando, porque eles falam inglês montanhês, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes eu fico com problema de entender também. Mas o que acontece muito é que a gente está tentando o máximo possível. O GoFundMe foi exatamente para a gente poder pagar essas custas, que são Uhum. altíssimas, né? E tentar acabar com essa história já, entendeu? Já passou demais do tempo Do dessa história ponto, né? ter acabado, exatamente. Assim, Passou do só ponto. traz, só Porque traz estresse. uma coisa que começou com uma brincadeira, criança jogando, terminou num caso que mexeu com a vida de vocês, né? De Exato. todos, não só de vocês, da família deles também. Mas Exato. mexeu e não mexeu de uma forma legal. Exato. E que poderia ter se encerrado com esse acordo de paz, né? Mas ela decidiu que, para ela, ainda não está do jeito que ela quer. Então, mas eu espero que agora. Eu creio que ela, até que uma perda do marido para ela ficou mais grave ainda, né? Exato, é. Mas assim, eu acredito muito que as coisas vão se resolver agora. A Deus gente quiser. deseja de coração, como ser humano principalmente, que ela encontre a luz, que ela se encontre, porque os filhos dela, nesse momento, que ela tem 2 crianças, precisam dela mais do que nunca, né? E ela também precisa ter um suporte da família
num momento como esse. Então, assim, nós desejamos de verdade que Deus conforte o sofrimento deles, que não é fácil, isso já não é fácil a gente perder um familiar nosso de uma forma natural, né? Quanto mais da forma trágica como tudo aconteceu. Também peço que as pessoas orem, não só pela minha família, não só pelo meu filho, mas principalmente pela outra família que precisa de oração mais do que a gente. Então, assim, mantenham as duas famílias na oração de vocês, que Deus ilumine as nossas vidas e que a gente consiga realmente resolver todo esse problema e que todo mundo siga a sua vida em paz e tranquilo. A doação continua. Quem quiser doar, é só clicar no link que vai ser disponibilizado aqui, né, abaixo do Vai vídeo. ficar apenas esse link na descrição. E se você puder, ajude com qualquer quantia. Se não puder, compartilhe. Se você não quer compartilhar o vídeo, que vai ficar um vídeo grande, mas aí você já compartilha o link do GoFundMe, que quem quiser tem parte da história que a Carla escreveu lá. Foi assim que eu cheguei e entrei em contato com ela, porque eu cheguei até vocês porque um seguidor meu lá de Natal viu uma matéria de vocês circulando lá em Natal num blog e comentou durante de uma live que eu faço todos os dias no Instagram. Quando ele comentou, ele disse assim, ó, te mandei o link do GoFundMe lá para o teu Instagram. Eu entrei com outro celular, eu estava fazendo a live com um celular, entrei no outro, vi a mensagem, abri o GoFundMe e comecei a ler o seu relato. Eu parei de ler, eu acho que eu estava com uns 8 minutos lendo. Eu disse, gente, ela está detalhando tudo. Foi aí que deu a ideia de eu dizer, como é que eu posso ajudar essa família? Não só doando, mas sim compartilhando a história deles. Compartilhando, levando essa história ao máximo de pessoas possíveis. Só que aqui tem eu desse lado, o Bruno e a Carla do outro, mas realmente a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês façam que isso chegue em mais locais. Eu peço ajuda especial, porque eu tenho muita gente de Natal, no Rio Grande do Norte, que me segue. Galera de Natal, galera do Nordeste, do Brasil inteiro, pessoal que está aqui também, comunidade brasileira. Eu vou enviar particularmente esse vídeo para algumas pessoas. Vou colocar lá um thumb que chame a atenção para que as pessoas venham no vídeo e vejam. Não é, a gente não aqui não está falando mentira, ela está contando a história dela, o que realmente aconteceu, né? Então, eu só espero realmente que vocês consigam arrecadar o máximo possível para custear essa luta que vocês têm aí jurídica e que vocês saiam dessa aí sem ter mais prejuízos, né, gente? É. Eu desde já quero agradecer a você e a todo mundo que está assistindo o vídeo e dizendo que é muito importante a gente poder relatar o que a gente está passando, até para desestressar um pouco o nosso coração também, porque tem sido períodos difíceis, são, Imagino. já vai fazer um ano praticamente que a gente está nessa luta constante diária, entendeu? Isso atrapalha o nosso, atrapalha a gente trabalhar, atrapalha a gente de, 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 de poder fazer alguma coisa mais específica com as crianças, entendeu? E assim, a minha, como o Carla falou, a minha intenção principal nisso tudo é ter paz. Um pouquinho só, eu preciso só um pouco de paz para poder botar a cabeça no lugar de novo. Porque o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, essa pendenga. A gente também vive em alerta, né? Sob pressão. Qual vai ser a próxima? Quando a gente escuta, é interessante, porque quando a polícia teve aqui a nossa casa para trazer a intimação dos maus tratos, referente aos maus tratos, eles não apitaram a minha campainha. Eles bateram na minha porta, mas eles bateram com tanta força que eu estava preparando um café, mas eu tomei um susto que quando eu vi a polícia, eu sou branca, mas eu acho assim que eu não sei qual foi a cor que eu fiquei, porque eu nunca tinha recebido a polícia em casa. Eu disse, pronto, aconteceu alguma. A gente já tinha recebido a ligação que Bernardo seria preso. Bernardo tinha acabado de sair com o pai.
a polícia bate na nossa porta. Eu disse, pronto, meu filho vai. Eles vieram prender nosso filho. Aí, quando eu abri a porta, eles ficaram até assim, olharam para a cara do outro, a porta estava aberta, eles conseguiram ver a minha casa por dentro, eles olharam um para a cara do outro, olharam para o papel, sem entender por que estavam entregando aquilo, deu para perceber que eles ficaram aí, inclusive, envergonhados, porque como é que uma casa dessa, minha casa, ela sempre está arrumada. Então, ele olha para casa, olha para mim, vê a área que a gente mora, que não é qualquer área, que a gente mora numa área boa, e a gente está sendo acusado de maus tratos. Eles me fazem algumas perguntas para tentar entender o que estava acontecendo, e depois eles retornam na nossa casa novamente para entregar a intimação A mim. a Bruno, né? Aí Bruno conversa com eles para entender o que está acontecendo. Então, toda vida que a campainha da nossa casa toca, a gente já fica em alerta, pronto, é a polícia. O coração Qual chega, vai ser para a um próxima? pouco, né? É, Dá é, aquele. é. Dá o trampo. A polícia sempre está rondando agora à frente da nossa casa. Eu saio para trabalhar, eu vejo o carro da polícia. Eu volto do trabalho, eu vejo o carro da polícia, porque a gente está sendo investigado. Então, a gente sempre fica com aquela interrogação, aquela exclamação, né? Aquele triângulozinho com a exclamação no meio, em alerta. O que vai vir amanhã? O Depois. que vai vir mais tarde? E depois, porque assim, a sede de vingança, né? Quando a pessoa está com a sede de vingança, nunca acaba. Então, é aquele Vocês, ciclo vicioso. diante de toda essa pressão aí, vocês, em algum momento, pensaram em se mudar de estado ou até mesmo voltar para o Brasil? De Estado, pensamos, assim, olhamos, mas existe uma dificuldade tremenda de você mudar de um estado para o outro, principalmente porque quando a gente mudou da Flórida para cá, eu passei praticamente 5 meses sem conseguir trabalho, entendeu? Porque eu não conhecia as pessoas. Aham. Então, assim, a gente começou a frequentar igrejas de brasileiro, começou a, a, a tentar se colocar dentro da comunidade aqui para ver se conseguia alguma coisa. Carla, no entanto, ela já conseguia, já conseguiu emprego mais rápido que eu, como helper no início, né? Depois foi montando o schedule dela, mas mesmo assim a gente passou uma dificuldade grande. E era só eu, ela e Bernardo, entendeu? Agora estamos em 5, É. com 2 bebês praticamente. Eu não tenho, É muita é muita despesa. despesa, É a gente não muito tem capital suficiente para ir para outro canto agora, nesse momento. E voltar voltar para o para o Brasil. Brasil, vocês já pensaram nisso? Diz, Não cara, eu tô tem, não, sofrendo uma pressão tão grande aqui que para mim eu não aguento, eu vou voltar para o Brasil. Existem duas ocasiões. A gente não tem interesse em voltar para o Brasil, por causa da realidade que o país está hoje, pior do que quando a gente chegou aqui. Segundo, que nosso filho ele não pode sair do país até ser julgado. Sim, Se ele tentar sair, ele pode ser acusado de estar tentando fugindo, fugir. tentando fugir. fugindo, Então, foragido, né? é assinar a sentença de culpado, né? Então, ele tem que ficar aqui e responder pelo crime e tentar mostrar para a justiça que ele é inocente. Pra falar a verdade, ele não pode nem sair do estado É. Por sem ele, pedir autorização. ele quer passar o Spring Break na Flórida. Para ele ir para a Flórida, a gente precisa de uma autorização do juiz para que ele possa ir para outro estado. Entendi. Então, realmente, Ele não vocês quer. têm que se manter aí. E É. o advogado fala mais ou menos assim, não, isso é um processo que vai durar tanto tempo, não. Não sabe. Ele não Depende do sabe juiz. porque depende muito do juiz, como é uma situação particular que envolve um menor, existe um prazo máximo do processo acabar, né? São 21 dias úteis, mas esse prazo máximo é com relação à primeira decisão. Pode ser que ele se estenda, Sim. dependendo se, por exemplo, vamos pedir uma revisão de caso, vamos pedir se a outra Entendi. parte pedir uma revisão de caso, se a outra parte pedir
Qualquer coisa que fuja dos trâmites normais, né? né? Possa ser Aham. que se prolongue por mais tempo. Mas a gente torce realmente que acabe rápido, porque envolve duas crianças, uma de 12, meu filho vai fazer 12 agora, a outra vai fazer 11, e mexe com as duas crianças, né? Porque a vingança é da mãe. A mãe está lutando por justiça porque quer acusar alguém pela morte do marido. E as crianças não entendem isso, tanto que a criança, o filho do cara que se suicidou, ele não sabe que o pai se suicidou. Ele acha que a polícia matou o pai, enforcando o pai. Uhum. É isso que ela acha, que a polícia matou o pai dele. E que não é verdade. Eu até entendo que exista, que tenham criado uma história para não deixar a cabeça da criança fora do eixo, entendeu? Então, assim, a gente quer resolver. Eu já vou deixar o convite aqui para vocês, se vocês quiserem posteriormente gravar para a gente atualizar o pessoal de como tá depois desses 21 dias úteis, a gente vem aqui e grava novamente, tá certo, gente? Ok. Muito obrigada Gente, por ter aberto seu espaço para a gente conversar um pouquinho, né? eu que É, agradeço que vocês tenham compartilhado essa história aí, a gente né? tenta fazer uma coisa mais descontraída, mas é um caso tão perplexo e tão delicado que não tem como ser descontraído, né? É muito tenso. Não tem, não tem. E a gente espera agora que essa galera realmente ajude. Deixa aqui no comentário, pessoal, até mensagens de apoio para eles aí, tá Uhum, certo? é. Então, Obrigado gente, a todos mais uma vez. muito obrigado aí de coração a, a vocês por vir aqui contar a história de vocês. E espero realmente que esse vídeo seja bem útil e que consiga atingir um número de pessoas possíveis aí para ajudar a vocês nessa briga aí judicial, dando um suporte financeiro. Exatamente, para ajudar, para atrapalhar, a gente já tem problema demais. É só para Então, ajudar. então evita aí de vir destilar o veneno aqui. Deixa essa galera em paz e Pronto. vamos ajudar eles a sair dessa, não criar mais problemas. Obrigado, Exato. gente. Bom domingo a Obrigada. vocês. Você Para também. você também. Bye, bye. Um abraço.